Tema do dia. Meu caro amigo Everton Maia, nesta terça-feira as centrais sindicais estão reunidas em São Paulo, articulando como se dará a segunda grande manifestação nacional deste ano, marcada para o dia 13 de agosto. E o que se fala em torno destas articulações é que, na verdade, o grande papel de oposição no país vem sendo desempenhado muito mais pelas centrais sindicais e pelas entidades de professores do que propriamente pelos partidos de oposição. Mas esse é um assunto para nós conversarmos com o cientista político Antônio Marcelo Jackson, que é professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Boa tarde, meu caro amigo Antônio Marcelo Jackson, como é que está você? Boa tarde, Arnaldo, boa tarde, Everton, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sputnik. É sempre um prazer atendê-los. Boa tarde, Antônio, o prazer é nosso. Para iniciarmos aqui a nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse uma avaliação para a gente aqui, para os nossos ouvintes, de como você enxerga, a participação das centrais sindicais e das entidades de classe, nas manifestações que vêm acontecendo ao longo do ano, contrárias a algumas posições ou propostas do governo Jair Bolsonaro, Esperava-se que essas manifestações diminuíssem, depois do enfraquecimento das centrais sindicais com as mudanças na legislação, mas, ao que parece, elas se mantêm ainda aí, conseguindo levar pessoas para as ruas para manifestar contra algumas atitudes do governo ou propostas do Congresso Nacional. Como o senhor avalia essa questão? Olha, de forma positiva, Everton, porque isso acontece em todo lugar do mundo, todos os países do mundo funcionam assim. Por quê? Vamos entender. Os partidos políticos, eles têm uma realidade, fica redundante dizer dessa forma, mas é uma realidade política, é uma realidade de negociação. A negociação política fica melhor, Ou seja, eles estão atuando no Congresso e eles têm que, às vezes, tentam impor determinadas vontades, mas devem ceder em outras. Já as centrais sindicais, os sindicatos, esses não têm esse compromisso de negociação, salvo da sua própria classe. Então, um sindicato de uma categoria, o compromisso de negociação dele diz respeito aos empresários daquela categoria. Então, quer dizer, em relação, é claro, aos trabalhadores que eles representam. Então, o que acontece? Nesse sentido, quando se fala de uma atuação política mais ampla, é bem saudável que esses sindicatos assumam esse papel. Então, porque isso se repete, isso aparece nos Estados Unidos, isso aparece na França, na Alemanha, Itália, Espanha, enfim, todos os países. Isso não chega a ser extraordinário. Anormal seria o contrário, seria esses sindicatos não atuarem a favor das classes que eles representam. Perfeito. Meu caro Antônio Marcelo Jackson, as centrais sindicais têm hoje peso suficiente para pressionar o Congresso, isso num período em que estamos vivendo a reforma da Previdência Social, já apreciada em primeiro turno pela Câmara dos Deputados, voltará a ser apreciada no segundo turno a partir de 6 de agosto, depois pelo Senado. Ainda é forte a pressão que as entidades sindicais possam fazer junto ao Congresso no sentido de buscar alterações significativas na reforma da Previdência Social? Excelente pergunta, Arnaldo. A minha resposta ela vai ser dúbia, sim e não, Sim, porque quando você fala em Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, particularmente, é uma eleição que é proporcional. Então, você nunca sabe quantos votos vão definir a eleição deste ou daquele deputado. Então, os deputados federais, de uma forma geral, assim como os deputados estaduais e na escala microscópica dos vereadores, eles dependem sempre desse equilíbrio muito instável. Então, qualquer força que pressione, que venha de fora, eles pensam nessa negociação. Todavia, não nos esqueçamos de alguns detalhes que também devem ser levados em consideração, que é o seguinte: primeiro, que nós tivemos a eleição para deputado federal no final do ano passado, em outubro do ano passado. Ora, quando isso acontece, ainda não encerramos o primeiro ano de mandato dessa legislatura. Então, nesse momento, esses deputados esses deputados federais, eles se sentem como que independentes nas suas ações. Ora, se isso acontece e essa independência fica clara
na medida em que, no dia 1º de julho, por exemplo, tudo levava a crer que o governo federal não teria como aprovar absolutamente nada na reforma da Previdência. E poucos dias depois, ao liberar em larguíssima escala as emendas parlamentares, por favor, não vou chamar compra de votos aqui porque ficaria feio, né? Não vou ser deselegante nesse ponto. Mas, enfim, houve uma liberação maciça de emendas parlamentares e esses deputados que não se sentem vinculados a nada, eles aceitaram de bom grado esse dinheiro e votaram a favor do governo. Ora, qual é a situação nesse momento? Temos, então, um corpo de deputados federais que se sentem como que autônomos em relação à própria sociedade, ou, em outras palavras, eles representam a si mesmos e aos seus interesses mais particulares e não representam a sociedade. Isso é fato, né? Isso acontece não apenas no Brasil, mas acontece em outros países também. E esses deputados, eles, dado o pouco tempo de passada a eleição, eles podem, digamos assim, escolher se eles querem ou não ceder a pressões externas. Então, vamos, de maneira bem pontual, colocar que essas manifestações que, porventura, as centrais sindicais realizem agora, nos próximos meses, de forma mais imediata, elas, no caso dos deputados federais, elas vão exercer uma pressão não tão grande assim. Porque esses deputados, eles sabem que a população, ela não lembra muito nem quem ela votou, sabem que eles foram eleitos apenas por metade da população, a outra metade foi de brancos, nulos e abstenções. Esse foi o grau altíssimo para a eleição de outubro do ano passado para o Congresso Nacional. Então, quer dizer, se a central sindical, ela talvez exerça uma pressão daqueles que são da oposição ou tendem a ser a oposição. Aí eles vão ser lembrados do papel que eles devem desempenhar. Quanto àqueles que são do chamado centro ou da própria extrema-direita, isso sinceramente não altera em nada. O contrário, eu diria o seguinte, Arnaldo, Everton e todos os ouvintes da Rádio Sputnik, se essas manifestações ocorrem no ano que vem, que nós temos eleições municipais, e aí vários deputados federais, eles têm interesse nessas eleições nos seus municípios, e aí a conversa muda. Então, infelizmente, lamentavelmente, como o brasileiro, ele vota e no dia seguinte ele esquece em quem votou, essa relação de pressão política, pensando nas centrais sindicais e no Congresso Nacional, ela só funciona na medida em que há uma proximidade de eleição ou da distância da eleição. Quer dizer, se estamos distantes pouco tempo de uma eleição, sinceramente a pressão é mínima, né? É pouca coisa uma central sindical, um sindicato consegue pressionar deputados. Agora, se vislumbra uma eleição no horizonte, se estamos a 1, 2, 3, 4 meses de uma eleição, aí a conversa é inteiramente diferente. A quem a sociedade é mais sensível, e a classe política também? A pressão das centrais sindicais, das entidades sindicais, ou do papel que os professores, a sua classe, vem desempenhando em todo esse processo político nacional? Olha, Arnaldo, grande pergunta, e eu digo a você que eu vou começar por eliminação. A sociedade, ela tem uma sensibilidade em relação aos professores que eu diria que é pro forma. Então, se diz, por exemplo, que você vai atacar o ensino, se você vai menosprezar o docente, a sociedade, ela fica arisca, ela se sente constrangida juntamente com os professores, tá? Todavia, no momento seguinte, ela se esquece de como é que funciona o magistério. Ela simplesmente ignora o cotidiano das escolas. Agora mesmo, vamos lá, o governo acabou de suspender um repasse gigantesco, mais de 2 bilhões de reais, para o ensino fundamental, para todas as prefeituras, né? Então, isso é uma coisa que vai afetar, com certeza, mas é provável que essa população que seja afetada, ela reclame de uma coisa ou outra ligada à prefeitura, ela não vai vincular isso a esse corte dessa verba, né? Então, a população não é sensível aos professores, sendo muito sincero, tá? Aí vem o segundo grupo, seriam os sindicatos e os deputados, e o terceiro grupo, os políticos, a classe política. No caso dos sindicatos, a sociedade pode ser sensível na medida das campanhas salariais. Verdade seja dita também, né? Então, quer dizer, na medida em que você possui uma campanha salarial, está dentro de uma campanha salarial, na medida em que você tem algumas relações do problema capital-trabalho,
essa sociedade, ou parte dela, se vê sensibilizada com a ação do sindicato. Isso é fato também, tá? E por fim sobram os políticos, tá? E o político, essa sociedade, ela não é sensível a ele. Aí você vai, por quê? Por os motivos que acabei de dizer há poucos minutos atrás. O brasileiro vota e no momento seguinte esquece a eleição. Ora, aí você vai perguntar, então essa sociedade é insensível a tudo? Eu vou dizer, lamentavelmente sim. Ou antes, ela só é sensível a certas ordens de organização, vale a redundância, tá? Ordem de organização sociológica, que eu não sei se cabe nessa entrevista aqui de hoje, mas efetivamente a isso a sociedade brasileira é sensível. Um certo ordenamento social que ela tem e que ela não quer escapar dele, tá? Ou pelo menos uma parte significativa dos membros dessa sociedade não deseja. Quanto ao restante, a classe política, aos sindicatos e ao magistério, essa sociedade é quase que indiferente, lamentavelmente. Além dos professores, nós tivemos uma grande manifestação dos policiais em Brasília que conseguiram aí algumas mudanças no texto da reforma da Previdência e até uma declaração do próprio presidente Jair Bolsonaro de que o governo dele teria errado no que diz respeito aos policiais no texto enviado ao Congresso Nacional da reforma da Previdência. Essas organizações, de policiais, por exemplo, de categorias específicas, que tem bancadas grandes no Congresso Nacional, elas são vistas de uma forma à parte do que as demais centrais sindicais, na sua avaliação, Antônio? Elas têm mais peso na hora da contagem de votos, ali na hora de reivindicar as suas demandas junto ao Congresso Nacional e também ao governo? Em alguns aspectos, sim. Tá? Em alguns aspectos, sim. Por quê? Porque você, no sentido de uma ordem social que você precisa manter, você vai ter que contar com esses grupos, né? Então, é simples assim, não está em jogo a importância geral daquele grupo social. No caso, os policiais, tá? Vou ser muito sincero e aos policiais que, porventura, estejam me ouvindo. O governo não está preocupado com o bem-estar do policial. Não é esse o problema, tá? O problema o governo está preocupado com uma ordem social e que, circunstancialmente, ele vai precisar do policial para manter essa ordem social. Então, é simples assim. Então, nesse sentido, se o grupo de policiais se articula, o governo cede um pouco e aí resolve. Agora, de qualquer maneira, até onde eu sei, por informações à parte, a primeira medida que era para incluir os policiais na grande reforma da Previdência, isso pegou mal, digamos assim, na classe dos policiais. Eles não gostaram muito. Eles se sentiram um pouco desprestigiados, mas aí é uma outra história, né? Isso aí são informações recolhidas aleatoriamente, não há uma maneira sistematizada disso. Antônio Marcelo Jackson, para concluir nossa entrevista, você acredita na força desta manifestação nacional que está sendo organizada para 13 de agosto? A manifestação anterior produziu os resultados esperados pelos organizadores? Olha, toda e qualquer manifestação é importante, né? Isso é fato. Agora, pelo histórico da sociedade brasileira, tá? É importante a gente lembrar disso, por mais lamentável que seja. Vamos ver, as circunstâncias não ajudam muito, parece que a sociedade está um pouco anestesiada. Tá? Então, quanto à pressão da classe política, conforme disse há pouco, é provável que não exerça muito. Tá? Resta saber se a manutenção ou antes a sistematização dessas manifestações, ou seja, se de tempos em tempos manifestações como essa aparecerem, aí você comece a gerar uma consciência política nas pessoas. Aí é uma outra conversa, mas isso eu não tenho bola de cristal. É só mesmo esperando o futuro chegar. Tá bom, meu amigo. Olha, muito obrigado, doutor Marcelo Jackson, por mais essa entrevista à Rádio Sputnik. Felicidades para o amigo e muito grato. Vimos que você fez um sacrifício imenso para fazer esses comentários. Está com uma gripe muito forte e mesmo assim, gentil como sempre, como você é com a Sputnik, você fez questão absoluta de nos atender. Muito obrigado e estimamos as suas melhoras. Eu que agradeço, Arnaldo, Everton, e a todos vocês da equipe e dos ouvintes da rádio. E obrigado pelo desejo. Obrigado, Antônio. Uma boa tarde. Uma boa tarde a todos vocês.
Antônio Marcelo Jackson, cientista político, professor do Departamento de Educação e Tecnologia da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, analisando não só as manifestações que estão sendo organizadas para 13 de agosto, mas também o peso político das centrais sindicais e das entidades que representam os professores em todo o país, como papel de oposição que vem articulando em detrimento até mesmo dos partidos políticos considerados oposicionistas.